depois dessas, falam da visão profética para o futuro. E no grego, eu não falei aqui, mas eu sou especialista no grego. Eu dou minhas cacetadas no hebraico, mas a minha ênfase é maior no grego. E é uma expressão, no grego é metatauta. Metatauta é depois dessas coisas, e é uma expressão de divisão. E quando você vê no capítulo 4, que é o capítulo que imediatamente após os 2 e 3, que são os capítulos das 7 igrejas, ali começa, depois dessas coisas, metatauta de novo. Então ali começa a fase apocalíptica, profética para o futuro. Nós vamos nos ater aqui ao tempo das coisas que são dentro da ótica de João. Então João está lá velhinho, e ele, quando ele escreve para essas 7 igrejas, ele vai falar, obviamente, de circunstâncias que as igrejas daquela época estavam vivendo, né? Eu não sei, se você permitir, a gente pode ler. Eu não sei se vai ficar um pouco chato, né? Ler cada um dos textos para depois a gente comentar. Você está usando aqui a atualizada? Eu uso a Almeida com Strongs. Você tem essa ou não? Não, eu vou de NVI. Não, mas ele é tradutor, né? É que ele é tradutor. Então. O que é NVI? NVI é a nova versão internacional, que eu fui o coordenador do projeto. Ele tá, faz sentido. Não, mas eu uso essa porque você não colocou ainda aqui, essa daqui no Olive Tree, né? Com o Strongs. Vamos lá. Então fala assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Candeeiro é um candelabro, tá? Menorá. É Jesus. Esse é Jesus que está falando. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não pode suportar os homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, se não venham a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dá-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Existe um padrão em todas as cartas, que é um padrão de Jesus se apresentar dizendo quem ele é. Depois ele apresenta a realidade da igreja. Ele faz um elogio. Quando existe motivo para reprimenda, ele faz, porque em 2 dessas igrejas, que é Esmirna e Filadélfia, não houve nenhuma crítica. E aí ele diz que se a pessoa não se arrepender, vai ter consequências. E dentro desse miolo ele coloca as circunstâncias daquela igreja local. Eu acho que a gente podia, Sayão, falar um pouco das questões mais importantes de cada uma das igrejas. Por exemplo, nessa igreja... Mas você falou uma palavra que eu não faço ideia do que é, Nicolai. E a gente chega lá. O que eu acho que é mais interessante é que a igreja de Éfeso era uma igreja firme na doutrina, fazia as obras de Deus, era uma igreja digna de elogio. Entendi. Só que Jesus fala, ó, eu tenho contra ti, contudo, que abandonaste o primeiro amor. Ou seja, eu vejo aqui que é Jesus, o primeiro amor? O amor de quem acabou de se apaixonar, que acabou de se converter. Eu vejo aqui Jesus falando, olha, para mim mais importante do que o que você faz é como você me ama. E isso não é só uma palavra para a igreja de Éfeso no primeiro século, mas é para hoje também, porque hoje existe muito ativismo, existe muita gente que faz muita coisa boa, mas virou aquela religiosidade, sabe, hermética, fechada, não tem mais adoração verdadeira, não tem mais quebrantamento. Então, eu acho que esta é a principal mensagem que tem aqui. Nicolaíta, ninguém sabe exatamente. Do grego, né, Nikao é vencer e Laos é povo. Nicolaitas, a tradução literal seria povo vencedor. Existem algumas possibilidades. Alguns acreditam que teriam sido eles os primeiros a fazer uma separação entre o clero e os leigos. Clero, do grego também, chamados, que são os profissionais da fé, e os leigos ficam no banco. Alguns acreditam que sejam
estes que introduziram uma separação entre os que tinham chamado e os que não tinham. E perante a Bíblia, todos têm chamados. E todos são chamados para fazer a obra de Deus ou para manifestar o amor de Cristo. Existem outros que trazem outras opções, mas eu quero ouvir também aqui o... Então, esse padrão que o Lamartine mencionou, você tem uma aprovação, uma reprovação, uma instrução e uma promessa. Sempre assim. Esse Aprovação, reprovação... Instrução e promessa. Tá. Então, por exemplo, em instrução, Éfeso, o que você tem que fazer? Éfeso, você rejeita o mal, você é perseverante, você é paciente. A reprovação, você perdeu o primeiro amor e você está influenciado pelos nicolaítas, que é esse grupo indefinido. Exatamente. Mas esses grupos sempre estão relacionados com uma atitude de idolatria e imoralidade. São os dois elementos que estão presentes nisso. E eles devem, então, se arrepender e praticar as primeiras obras. O que é interessante, essa questão do amor, porque o cristianismo primitivo, nesse mundo pagão, onde as pessoas não estão nem aí, o que marcava a diferença é que essas pessoas amavam o próximo. Então esse amor envolve amar a Deus e amar ao próximo, que era a marca dessa comunidade primitiva e que foi a diferença e que conquistou o coração das pessoas no ambiente do mundo romano.